Bom dia, queridos amigos e paroquianos. Meditando hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar suas contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxe que lhes havia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, juntamente com a mulher e com os filhos, e tudo o que possuía para que lhe pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e te pagarei. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe havia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicastes. Não devia tu também ter compaixão do teu irmão? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Filhos, nós sabemos que a grande catequese do perdão, ela transforma a nossa vida, mostrando que o verdadeiro caminho que o ser humano deve buscar em relação a Deus se chama o caminho do perdão e da misericórdia. Tal perdão não pode ser, então, superficial ou simplesmente de boca. Precisa ser o desejo mais profundo do nosso coração e da nossa alma. Se queremos compreender o reino de Deus e nele entrar, é preciso compreender que o reino dos céus é esse reino de perdão, que é banhado profundamente na mística de reconhecer a misericórdia de Deus, e nós colocamos isso como fundamento, como relação de intimidade com o Senhor Deus. Se nós olharmos para a história das Sagradas Escrituras, nós vemos sempre que Deus teve compaixão no seu povo, sempre pediu para voltar para o coração de Deus, para recomeçar, para remediar a sua vida e aceitar a misericórdia. Volta ao teu Senhor, volta à sua vida, volta à sua história. E a primeira coisa é buscar o perdão. Precisamos sempre ser perdoados, inclusive perdoados dos pecados que nós não temos consciência, de coisas que nós não temos consciência em nosso coração. Então, é preciso buscar ter consciência daquilo que o pecado faz em nossa vida. O pecado vai nos desfigurando, vai nos machucando, vai tirando a nossa mente, a nossa consciência, a nossa vontade. Ele vai deixando a gente soberbo, orgulhoso, vaidoso. E ainda acima de tudo, a gente fala muito, mas vive pouco a experiência do perdão. Então, é pedir essa graça, é pedir esse amor. Deus vem nos libertar. O perdão de Deus é uma graça santificante. Estamos sempre que precisar, a gente tem que buscar sempre o perdão. Pela confissão, ou com o próximo, oferecer o perdão, receber o perdão, dar o perdão. Importante isso na nossa vida cristã. Se nós queremos viver plenamente com o Senhor Deus, precisamos fazer a experiência do perdão. E quando sofrem por não perdoar, por não entender, por ficam arrodeando-se, ficam sofrendo, e o perdão é uma grande libertação na vida do ser humano. E a gente sabe quando uma pessoa está bem, quando ela sente-se perdoada, ela tem paz, ela tem um outro semblante, ela recomeça, ou seja, porque a forma que ela recebeu o perdão é a forma que ela vai começar a viver. Ela fica leve, né? Não está presa, não tá enraizada com a maldade. É essa a experiência do perdão de Deus. Então, sempre perdoar. Jesus sempre perdoa os doentes, perdoa
as enfermidades, perdoa os pecados, cura. Sempre através de uma cura de Jesus, vai, tua fé te salvou, ou vai, teus pecados estão perdoados, vai, não voltes mais. Ou seja, o perdão é uma libertação, é uma cura para a nossa vida e também para o nosso corpo. Porque muitas vezes a gente vai somatizando, vai guardando coisas que não são boas em nossos corações. E a gente vai guardando isso, o corpo vai assumindo essas dores. A gente vai ficando doente, ficando que, infelizmente a palavra seria mortos, né? Ou seja, a gente assume muita dor, muito sofrimento por falta de perdão ou também de ir se perdoar. A gente vai criando um sistema de massacre espiritual, onde eu não cedo, eu não vou... Não, perdoar sempre, perdoar sempre. Então, quantas vezes eu perdoar, meu irmão? Sempre, sempre perdoar, meu irmão. E se nós recebemos o perdão, por que a gente não pode dar o perdão ao outro? Se Deus nos perdoa sempre. Então, olha, nós não podemos olhar para trás, né, na nossa vida. Muitas pessoas dizem, olha, né, ela foi perdoada, mas ficam jogando o passado, né? Já passou, né? Vou pegar Maria Madalena como exemplo, né? Eles pegaram Maria Madalena e levaram diante de Jesus, né? Ou seja, ela foi catalogada, ou seja, ela foi marcada como prostituta, como adúltera, ou seja, ela desfiguraram Maria Madalena e colocaram na frente de Jesus para ver o que ele faria. E acontece o quê? Jesus dá o perdão para ela. Agora, nós não podemos perdoar, né, e ser perdoados e ficar andando para trás, ou seja, olhando para os retrovisores da vida. A imagem que está à nossa frente é muito maior do que aquela que a gente vê a imagem do retrovisor. Não adianta, o passado já foi. Redimir o passado, perdoar o passado para nós termos sabedoria diante do novo de Deus, diante daquilo que Deus tem a nos oferecer. Esta é a graça do perdão. Então, misericórdia, ou seja, quando a gente é perdoado, a gente é renovado, a gente exala um novo perfume de Deus, ou seja, a gente exala o bálsamo da misericórdia, tanto com a gente quanto com os outros, e também nossa relação com o Senhor Deus muda. Então, viver verdadeiramente o perdão de Deus é isso, é converter-nos para ser perdoados, perdoar sempre, ou seja, não tornar pessoas difíceis, nós não somos torturadores de pessoas com o perdão. Eu vou te torturar até você pagar o último centavo. Não. Né? Sermos portadores da misericórdia, não torturadores. Né? Nós temos que aprender isso. Então, perdoar quer dizer, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ter paz, eu quero recomeçar uma nova vida. Então, deixar os ranços passados e ter paz na nossa alma. Isso é importante na nossa vida. Olhar sempre com um olhar de misericórdia, tanto para a gente. Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Agora, os outros nem sempre vão perdoar como Deus. E a gente também tem que se perdoar. Vamos pedir essa graça de nós experimentarmos a misericórdia, vivermos a misericórdia e sermos misericordiosos com o Pai. Para a gente não acontecer que nem aconteceu no Evangelho, onde aquele homem foi perdoado a dívida e ele não usou com o mesmo amor, com a mesma misericórdia para com o seu irmão. Ou seja, é terrível isso. Por isso, peçamos a graça, né? Recordais sempre da compaixão que o Senhor Deus tem para conosco. Deus não se cansa de perdoar, é nós que temos medo de recomeçar. Deus abençoe você, um bom e abençoado dia, e rezemos para que Deus perdoe nossa humanidade, nosso caminho, nossa vida, nossa história, muitas vezes marcada pela indiferença, pelo mal e pelo pecado. Fique com Deus e Deus abençoe você.